Você já imaginou um navio afundar em poucos minutos, a poucos metros da margem, sem que ninguém fosse punido, e ainda voltar a navegar depois da tragédia? Hoje eu quero contar uma história que pouca gente fora da Amazônia conhece. Uma história de descaso, pânico e dor. A história do Sobral Santos II, o maior naufrágio fluvial da história do Brasil, ocorrido no coração do rio Amazonas. O Sobral Santos II era um barco de grande porte que fazia viagens regulares entre Santarém e Manaus. Ele foi construído para enfrentar as longas distâncias e as fortes correntes da região, com estrutura metálica e capacidade para cerca de 350 pessoas, incluindo passageiros e tripulação. Seu nome homenageava o político paraense Sobral Pinto dos Santos, e apesar de não ser novo, era visto como confiável e relativamente seguro para os padrões locais. A rotina das embarcações na Amazônia, no entanto, era e ainda é marcada pela falta de fiscalização, superlotação e cargas mal distribuídas. O Sobral Santos II era um retrato dessa realidade. Em 18 de setembro de 1981, ele partiu de Santarém com cerca de 530 passageiros, muitos sem bilhete, e mais de 200 toneladas de carga. Durante o trajeto, ainda socorreu embarcações em pane, embarcando mais passageiros e aumentando ainda mais seu peso. Na madrugada do dia 19, o barco atracou em Óbidos, uma pequena cidade às margens do Amazonas. Eram cerca de 2 horas da manhã. A maioria dos passageiros dormia em redes, distribuídas por todos os andares da embarcação. As luzes estavam apagadas. O ambiente era calmo, até que uma das espias que prendia o barco ao cais se rompeu. Com a quebra da corda, o navio se desequilibrou. A movimentação brusca acordou os passageiros. Muitos correram para um lado só do barco e a carga, mal amarrada, se deslocou com violência. O peso concentrado fez o navio inclinar ainda mais. Em poucos segundos, o Sobral Santos II virou parcialmente e começou a afundar. A cena foi de puro desespero. Passageiros esmagados pelas cargas, presos nos camarotes, sufocados nos corredores. Relatos de sobreviventes contam que a água subiu rapidamente, tornando impossível escapar. Alguns se jogaram no rio e nadaram até a margem. Outros, infelizmente, não tiveram tempo. O naufrágio durou menos de 10 minutos. Cerca de 178 pessoas sobreviveram. Estima-se que mais de 300 morreram. Muitos corpos jamais foram encontrados. Há registros de moradores de Óbidos que entraram na água para ajudar. Outros abriram suas casas para acolher os resgatados. Era uma madrugada silenciosa que se transformou em luto coletivo. O mais assustador veio depois. Nenhuma autoridade foi responsabilizada. A Marinha do Brasil concluiu que a causa do desastre foi a superlotação e o mau acondicionamento da carga. Mas o inquérito terminou sem punições. Não houve indenização para as famílias. Nenhuma mudança imediata na regulação. Pior, o barco foi reflutuado, reformado e voltou a operar com outro nome. A dor de muitos continuou navegando nas águas do Amazonas. Com o tempo, a tragédia caiu no esquecimento do resto do país. Mas para Óbidos e para os familiares das vítimas, o 19 de setembro nunca deixou de doer. O episódio revelou a fragilidade do sistema de transporte fluvial brasileiro. Um setor vital para milhões de pessoas na Amazônia, mas que sofre com o abandono histórico do Estado. O impacto foi mais do que humano. Houve perdas econômicas incalculáveis, cargas destruídas, negócios desfeitos e uma desconfiança generalizada que afetou o turismo e a navegação na região. Mesmo assim, poucas mudanças estruturais aconteceram nos anos seguintes. O Sobral Santos II virou símbolo de um problema maior. Hoje, mais de 4 décadas depois, a memória do naufrágio ainda é viva em livros, documentários e principalmente na fala de quem perdeu alguém naquela noite. Ele é lembrado como um alerta ignorado. Um exemplo trágico de como a negligência pode matar e de como a impunidade continua flutuando em muitos rios brasileiros. E você?
Acredita que tragédias como essa poderiam ser evitadas com mais fiscalização e respeito pela vida de quem depende da navegação? Comenta aí e me diz o que você pensa.